Vocês sabiam que as crianças podem ser as maiores vítimas de alienação parental quando os genitores brigam por sua guarda? Pois é, hoje eu vou abordar uma história real de Juliana e Laura. Então fica comigo que eu vou contar como foi o desafio dessa mãe para enfrentar alegações de alienação parental. Meu nome é Carla Rangel, sou advogada especialista nessa área de direito de família e sucessões, e hoje eu vim aqui trazer o caso real que aconteceu aqui no escritório. Juliana era uma mãe extremamente dedicada que vivia com sua filha Laura. Quando da separação do genitor, ela ficou com a guarda da criança de Laura e a criança ficou residindo com ela. Ela era uma mãe dedicada, uma mãe presente, procurava criar sua filha da melhor forma. Após 5 anos que ela já estava nessa convivência com a filha, após o divórcio, o genitor resolveu entrar na justiça, alegando alienação parental. Veja só que situação. Disse que a mãe estava praticando condutas inadequadas, disse que a mãe não estava honrando o papel de mãe, que não estava acolhendo a filha da melhor forma, que estava sendo permissiva com algumas condutas da filha e travou uma batalha judicial com Juliana. Juliana nos procurou para defendê-la em juízo. Após uma longa batalha, um desgaste emocional, nesse tipo de ação judicial, quando é alegado alienação parental, precisa ser ouvida a menor se tiver em idade capaz de ser ouvida. No caso concreto, Laura tinha 10 anos de idade, então ela foi ouvida pelo próprio tribunal. Ocorre um depoimento da menor que se chama depoimento acolhedor, que é num local específico, com a presença de psicólogos, terapeutas, para que a menor possa ser ouvida da maneira mais leve. Foi travada toda essa batalha judicial e depois de toda uma briga, quase 2 anos, finalmente conseguimos provar que as alegações do pai eram inverdades. Não era verdade nada daquilo do que ele alegava e que a mãe praticava alienação parental. Infelizmente, ele chegou a fazer um BO, um boletim de ocorrência na delegacia contra aquela mãe. Ela teve que se defender também na seara criminal. Todo aquele desgaste, todo aquele transtorno emocional. Isso unicamente porque o pai não estava satisfeito, porque Juliana, a antiga companheira dele, tinha arrumado um novo companheiro, um novo namorado, e ele não estava satisfeito da relação que estava sendo criada entre esse novo companheiro e a filha dele, Laura. Infelizmente, essa é uma atitude muito frequente e comum à sociedade hoje em dia. A alienação parental é regulada por uma lei que foi sancionada em 2010 aqui no Brasil. E essa lei estipula que a alienação parental ela precisa ser combatida, pois o principal prejudicado nesse tipo de situação é exatamente os filhos. Os filhos que vão sofrer demasiadamente com aquele transtorno de disputa entre os pais, por uma guarda, por momentos com os filhos, por disputas judiciais que podem ser extremamente evitadas, basta que consigam um diálogo. Mas infelizmente, muitos casais, após o divórcio, não conseguem sequer se comunicar. Os advogados que vão tentando se comunicar para chegar a um acordo entre os vários aspectos que envolvem a separação, partilha de bens, valor de pensão alimentícia, a guarda dos filhos. Então, os filhos ficam no meio, daquele fogo cruzado. Aquelas disputas e aquelas brigas entre os pais acabam repercutindo nas crianças. Isso dá ensejo ao que se chama alienação parental. Ela precisa, sim, ser duramente combatida entre nós. Se você aí conhece alguém que esteja passando por isso, indique procurar uma ajuda, não só de profissional na área jurídica, mas de um profissional psicólogo, terapeuta, que possa orientar da melhor forma. Afinal de contas, a justiça ela preza, sobretudo, pelo bem-estar da criança, o bem-estar do adolescente que está ali vivendo aquele processo e muitas vezes sendo utilizado como instrumento de disputa entre esses pais. É fundamental que no processo de alienação parental seja levado em conta, sobretudo, o efetivo desejo daqueles pais. Será que eles são pais presentes efetivamente? Será que eles realmente têm o interesse de conviver com aquele filho? Ou se está sendo criada uma disputa unicamente para gerar aquela perturbação ao longo do processo? É fundamental ser observado isso. É preciso ter muita inteligência emocional para lidar com esses casos, pois não é fácil. As pessoas estão abaladas mentalmente e precisam sim de uma orientação adequada para conseguir seguir em frente. Em casos de suspeita de alienação parental,
O processo judicial ele vai prezar, sobretudo, por uma análise minuciosa. Vão ter psicólogos, integrantes do tribunal, que vão fazer uma análise naquele menor, naquela criança. As partes envolvidas, que geralmente são os pais, também vão ser ouvidos. Vai ser feito um interrogatório com eles, o depoimento deles será colhido. Além disso, testemunhas também serão ouvidas a fim de comprovar qual é realmente o tipo de relação que aqueles pais tinham com os filhos. Tudo isso vai ser analisado minuciosamente. Afinal de contas, um processo por alienação parental faz com que o julgador deva ter o máximo cuidado, pois você condenar alguém por alienação parental sem realmente ter ocorrido é uma situação muito séria. Infelizmente, tem sido uma moeda que muitos cônjuges, muitos ex-maridos, ex-esposas têm utilizado desse argumento para enfrentar o outro como instrumento de disputa e de briga. Mas isso não é o adequado. Afinal de contas, o mais prejudicados serão realmente as crianças e os adolescentes. Daí a necessidade de um processo judicial, o julgador ter todo o cuidado e todo o deslinde, toda a conduta e investigação exatamente dessa ação para saber o que realmente efetivamente vem ocorrendo e como deve ser decidido. Agora eu vou responder algumas perguntas frequentes. Eu estou falando aqui, mas você aí, você sabe o que realmente significa alienação parental? Alienação parental é quando um dos pais começa a incutir, a colocar na cabeça daquela criança e aquele adolescente algumas ações, algumas atitudes, alguns direcionamentos de que o outro pai ou a mãe, no caso, não são suficientemente bons e adequados para ela, colocando-se a criança contra aquele outro genitor, seja repercutindo na cabeça dela, dizendo que o pai ou a mãe não são bons, que eles não gostam dela, que não dão atenção, que não fazem questão de estar com ela. Tudo isso você está praticando um tipo de alienação naquela criança. Afinal, ela não tem o discernimento necessário para entender efetivamente o que é real e o que está sendo uma fantasia criada por aquele outro genitor. Daí a necessidade de ter muita cautela. Claro que nós sabemos que em alguns casos, efetivamente, ela ocorre, a alienação ocorre, mas é preciso ter muita cautela na hora de analisar um caso concreto. Um sinal muito claro de alienação parental é geralmente quando a criança ou adolescente começa a desrespeitar um dos genitores. Isso é um sinal claro de que está sofrendo um tipo de alienação e gera uma revolta, uma raiva injustificada daquele outro genitor. Isso geralmente acende uma luzinha que pode ser uma característica de alienação parental. E quais seriam os impactos dessa alienação parental na vida da criança? Sobretudo, ansiedade, depressão, baixa autoestima, angústia, uma raiva, uma agressividade injustificada. Tudo isso são aspectos que vão repercutir nessa criança e que podem acompanhá-la ao longo de toda a vida, inclusive na vida adulta, repercutindo nas ações e nas atitudes e nos relacionamentos que ela vinha a ter posteriormente. Afinal de contas, uma criança que sofre uma alienação parental, ela fica com a cicatriz para o resto da vida e precisa de muito conforto, ser muito acolhida pela família, que essa criança saia desse pensamento de baixa autoestima, de agressividade, de ansiedade, que ela saia desse mundo e que ela se liberte desse pensamento que pode ter sido gerado por uma alienação parental que foi praticada quando da infância dela. Como essa lei de alienação parental que existe no Brasil de 2010, como ela protege essa criança ou esse adolescente? Veja bem, por meio dessa lei passaram a ser instituídas algumas medidas protetivas em relação a essa criança, que vai ser determinada pelo julgador de acordo com o caso concreto. Ele vai analisar a situação, como eu já falei, com análise psicológica, com a oitiva das partes, e ele vai investigar exatamente o que está acontecendo no contexto daquela família. Diante disso, ele pode aplicar medidas protetivas, ou seja, até mesmo de afastar a criança daquele alienador, para que não perturbe mais ainda a cabeça dela, não gere um desgaste emocional, físico, e não gere tantos transtornos e traumas na vida daquela criança. Essa é uma das medidas que o julgador ele pode instituir diante do caso concreto e da comprovada existência de perfis de atividades de um dos genitores praticando alienação parental, ou seja, colocando aquela criança contra um dos genitores. É importante salientar que geralmente ocorre a alienação parental de um dos genitores contra o outro, mas isso não é sempre. Infelizmente, tem crianças que convivem com os avós, com os tios, com os primos, e às vezes a alienação parental parte exatamente dessa parte da família, que às vezes os pais nem têm noção disso.
Mas se aquela criança convive muito, por exemplo, com um dos avós, e um dos avós talvez não goste de um dos genitores, então eles começam a praticar e, pasme, às vezes nem percebem que praticam um tipo de alienação parental. É muito comum isso aqui no escritório. Pessoas que chegam reclamando e as outras, quando nós chamamos para conversar aquele alienador, elas sequer têm a consciência de que estão praticando esse tipo de alienação e o quão traumático isso pode se tornar na vida da criança. Então, a alienação parental ela é combatida no Brasil, já existe uma lei contra ela e no caso concreto vai precisar ser investigado os detalhes dessa relação. E o alienador, caso configurado e comprovado na justiça com análise de testemunhas, de documentos, é preciso catalogar tudo. Se você desconfia que seu filho está passando por um processo de alienação, é interessante que você comece a catalogar tudo que você tiver. Vídeos, áudios que possam comprovar, documentos, momentos, tudo isso vai ser fundamental para um processo judicial. Afinal de contas, não é um processo fácil. Ele tem que ter provas substanciais para que o alienador seja efetivamente condenado. E qual seria a função de um psicólogo? A função de um psicólogo nisso tudo é fundamental e imprescindível, pois são psicólogos especializados que vão fazer uma análise concreta do caso. Aqui no Tribunal de Justiça de Pernambuco, do qual eu faço parte, do qual eu resido em Pernambuco, existe uma demanda muito grande pelo número de psicólogos para que possam fazer essa análise. É constante o número de processos que chegam no setor específico, para que seja feito exatamente para que eles possam emitir um parecer diante de cada caso concreto. Isso é um trabalho que vai ser fundamental para ajudar o juiz na hora de decidir, pois ele vai poder ter contato com aquela criança, ver o depoimento dela, analisa efetivamente o que aquela criança está sofrendo. Afinal de contas, criança geralmente é muito sincera, é muito clara em suas decisões e seus sentimentos. Então ele vai verificar. Então o trabalho do psicólogo é fundamental nesse tipo de demanda judicial. Bem, como eu dito, a história aqui que eu contei de Juliana e Laura foi exatamente para mostrar a vocês como isso acontece na vida real e o quão existem medidas judiciais para combater esse tipo de ação. No caso concreto, conseguimos sim provar que Juliana era uma mãe dedicada, uma mãe ativa e sempre presente. Ao longo de todo o período após o divórcio que ela teve a guarda de sua filha, ela foi uma mãe exemplar, que não havia argumentos suficientes e condizentes com a realidade do genitor em relação a ela, apenas ele queria afastar mãe e filha, porque ele estava insatisfeito com o novo namorado da mãe, e no caso concreto conseguimos provar que era infundada a alegação do pai de alienação parental e mantivemos essa filha junto com essa mãe. Esse foi mais um caso concreto aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais desse mundo do direito de família, dessas demandas que infelizmente são frequentes aqui no escritório. E não esquece, se você gostou desse vídeo, já curte, compartilha com quem também vai gostar de saber, deixa o seu like e se ficar com alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou te responder. Aguardo vocês no próximo vídeo.